Meus amigos, que jogo foi esse? Que vitória maravilhosa do Vascão, cara. Mano, o Atlético Paranaense acho que é um clube que nasceu pra perder pro Vasco de virada, né, mano? Duas viradas idênticas em menos de uma semana aí, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Vasco 2, Atlético Paranaense 1. Não é um resultado extremamente ideal, mas das circunstâncias do jogo, meu amigo, é praticamente goleada esse 2-1 do Vasco. O Vasco parecia que ia perder o jogo, se encaminhar ali para um resultado terrível, horroroso em São Januário. Mas mesmo assim o Vasco foi no abafa, na base ali da força de vontade para tentar chegar a esse gol. Pumita Rodrigues fez um gol, meu amigo. Pumita Rodrigues e Hugo Moura. Que rolê aleatório foi esse aí, meu amigo? Os caras fizeram os gols aí da vitória do Vascão. A lei do ex nunca falha, né? O Vasco já teve um gol, o próprio Hugo Moura, um gol roubado lá na segunda-feira, né? Um gol legítimo do Vasco que foi anulado, mal anulado, e o Hugo Moura voltou aí a balançar as redes contra o seu ex-clube, com certeza fazendo aí a torcida do Vasco explodir de alegria, porque ninguém mais acreditava que o Vasco iria ter forças para virar essa partida. O Vasco jogou muito mal, muito, mas muito mal mesmo no primeiro tempo. Um jogo horroroso do Vasco hoje. Se o Atlético Paranaense tivesse forçado, tinha feito um placar já na primeira etapa, mas o Vasco, mais uma vez, se safou, contou com a sorte aí dos deuses do futebol e conseguiu essa tão sonhada virada e conseguiu vencer por 2-1 o Atlético Paranaense, um resultado muito importante que nos dá uma vantagem, pelo menos de um empate lá na Arena da Baixada, né? Se o Vasco pelo menos empatar o jogo lá, a gente vai estar nas semifinais da Copa do Brasil. Com certeza, e hoje o jogo foi maluco. Vamos comemorar demais, né, cara? O torcedor vascaíno merecia, sim, essa vitória. Depois de muitos anos, o Vasco voltando às quartas de finais da Copa do Brasil, contra um adversário chato. Tivemos problemas aí durante essa semana. Os caras tinham que entrar com sangue nos olhos, né? O Vasco entrou muito desorganizado, muito desatento. Cara, hoje o Payet fez a pior partida dele como um jogador de futebol. Sinceramente, não tem como aqui a gente defender o Payet. Gosto muito do jogador, ele é importante pro Vasco, mas hoje, cara, sinceramente, ele fez um dos piores jogos da sua carreira. Saiu muito vaiado pelo torcedor vascaíno. Uma substituição ali que todo mundo queria que acontecesse, porque o Payet não estava atuando, não estava jogando nada em campo. Tudo que ele tentou, ele errou. O homem de criação do Vasco, a bola queimava no pé do Payet, ele não conseguia acertar nada, parece que estava um pouco nervoso. Também parece que ele não estava conseguindo entender a grandeza desse jogo, né? Eu via muitas vezes ele andando dentro de campo, assim como o Matheus Cocão foi muito mal no jogo hoje. O Emerson Rodrigues, mais uma vez, foi um pouquinho abaixo, não foi do mesmo nível do segundo tempo do jogo de segunda-feira, mas o Vasco mesmo assim, mesmo superando as adversidades, os erros grosseiros da nossa zaga, acorda, Pedrinho. Se não contratar um zagueiro, meu amigo, sei não, hein? Tem que contratar urgente um zagueiro, tem que contratar urgente a zaga do Vasco, batendo cabeça a todo momento. E um fator preocupante, muito preocupante, cara. João Vitor foi expulso aí no final do jogo. Vamos de Léo, Pelé e Maicon no jogo de volta lá em Curitiba. Situação é complicada para a zaga do Vasco. Vai ter que contratar esse zagueiro aí urgente, vai ter que contratar urgente esse jogador para ajudar o Vasco. Claro, ele não vai ter condição de atuar na segunda partida aí pela Copa do Brasil. Mesmo se o Vasco contratar o reforço, não vai poder entrar em campo, porque as inscrições aí já se encerraram. O Vasco só vai poder escrever novos reforços a partir da semifinal, se classificar aí vencendo o Atlético Paranaense, eliminando o Atlético Paranaense. É um fator muito preocupante, mas por outro lado, vamos ter o retorno do Paulo Henrique, que fez uma falta danada hoje, mesmo o Pumita Rodrigues fazendo o gol, meu amigo, mas é um jogador horroroso, né, cara? É horroroso o futebol aí do Pumita Rodrigues. O jogador prestou uma bela homenagem ao seu ex-companheiro que acabou falecendo, o esquerdo. Mas graças a Deus ainda conseguiu fazer um golzinho. Teve uma chance que ele perdeu um gol também inacreditável, né? Entrou de sola ali, quase fez o gol, né? Muita gente lá em São Januário saiu comemorando aquele gol. Mas na sequência o Pumita fez o gol aí, o gol de empate do Vasco. E depois o Hugo Moura, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo, disparado o melhor jogador em campo, o Hugo Moura, fez o gol da virada do Vasco, uma cabeçada certeira, um passe de cabeça do João Vitor, uma assistência do João Vitor e o gol do Hugo Moura. Gostei muito da estreia do Jean Menezes, hein, cara? Um jogador aí muito interessante, pode ajudar bastante o Vasco fazendo aí o seu primeiro jogo, um jogador que se movimenta bem, parece ter um bom passe. Deu muitas assistências lá no futebol mexicano e eu tenho certeza que ele vai evoluir e ajudar bastante. O Vasco entrou fora de posição, né? Jogou na ponta direita, ele é ponta esquerda de origem, mas é um jogador que vai ajudar bastante o Vasco, eu acredito, nessa temporada. Hoje o Verratti esteve um pouco abaixo, recebeu poucas bolas, né, cara? O Piton também estava bem abaixo também, errando alguns cruzamentos. O Vasco tentou ali realmente ali na força da torcida,
o Bumba Meu Boi realmente, e também com a raça de alguns jogadores, né? Porque se não vai na técnica, tem que ir na raça, né? Gostei da entrada do Juan Esposa no lugar do Matheus Cocão, como eu falei, o Matheus Cocão foi muito abaixo, o Juan Esposa deu um equilíbrio maior ao meio campo do Vasco, tem um bom passe, tem bons lançamentos, é um jogador que tem que ser melhor trabalhado para ele ser o titular do time do Vasco, ele foi contratado para isso, um jogador que fazia parte da seleção de base da Argentina, jogava como titular, às vezes capitão do News Old Boys, um time até certo ponto relevante lá na Argentina, muito relevante por causa do Maradona. Com certeza é um jogador que tem que ser melhor trabalhado pela comissão técnica do Vasco. O Matheus Cocão está abaixo dos demais. Teve um erro grosseiro no segundo tempo que quase culminou no gol do Atlético Paranaense, a finalização horrorosa do Mastriani. Se é o Mastriani da época do América Mineiro, era gol, meu amigo. Esse Mastriani do Atlético Paranaense não está fazendo cócegas em ninguém. Esperamos que continue assim nesse confronto contra o Vasco, mas até agora não mostrou absolutamente nada. Mas mesmo assim o Cocão vacilou e ele perdeu aquele gol ali por sorte. Como eu disse, os deuses do futebol tinham algo melhor para o torcedor vascaíno, para o Vasco nesse jogo, e o Vasco conseguiu vencer por 2-1. Agora, chavinha virada, voltar aí o foco total ao Campeonato Brasileiro. Possivelmente podemos ter retornos importantes aí ao time do Vasco, pelo menos para ficar no banco, como o Coutinho. Hoje já tivemos o Alex Teixeira, que não entrou em campo, e também o Paulo Henrique, que ficou de fora desse jogo, deverá voltar à titularidade na partida no final de semana, aí no domingo, contra o Vitória, lá no Barradão, fora de casa. Muito importante, o jogo de volta agora será no próximo dia 11 de setembro, vai ter uma pausa para a data FIFA, depois do jogo contra o Vitória, o Vasco vai ficar 10 dias aí trabalhando, tentando melhorar a equipe para esse jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Esperamos que o Coutinho esteja afiado, ele esteja 100%, para ajudar o Vasco a se classificar e, quem sabe, enfrentar Atlético Mineiro ou São Paulo. Possivelmente pode ser que o Galo seja o nosso adversário por ter vencido o São Paulo fora de casa lá no Morumbi. Deixa nos comentários o que você achou do jogão do Vasco hoje. Grande vitória, virada maravilhosa. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Não tem jeito, meu amigo. Em São Januário, quem manda é o Vasco. O Vasco tem que acordar, não dar esses vacilos, como falou no final do jogo o Hugo Moura, né? Que o Vasco não pode sair perdendo todo o jogo, tem que ter um controle maior da partida, porque não vai ser toda vez que vai conseguir virar, mas contra o Atlético Paranaense o raio caiu 2 vezes lá em São Januário, o Vasco venceu por 2-1, tanto na segunda-feira e hoje na quinta-feira. Vamos comemorar demais, amanhã é dia de sair na rua aí, com o manto sagrado do Vascão aí, porque o Vascão voltou, meu amigo, o Vasco vai para as cabeças, como dizia o doutor Eurico Miranda. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido aí até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Vamos comemorar porque o Vascão venceu, hein? É nóis.